O tema que a gente vai verificar hoje aqui dentro de Sindicância e PAD é exatamente sobre a formação das comissões dos processos disciplinares. Muito bem, gente. Antes de entrar especificamente no tema formação das comissões processantes, das comissões que vão realizar o processo administrativo disciplinar nos municípios, e fique bem claro aqui que o regramento que nós vamos colocar aqui, as questões que nós vamos tratar, se aplicam aos municípios. É sempre bom lembrar que cada município pode, alguns entendem que deve, ter a sua lei própria, a sua lei municipal, tratando da sindicância, processo investigatório de sindicância, e dos processos disciplinares que vão gerar a punição dos servidores públicos que cometerem infrações disciplinares. Por isso a questão se torna um pouco mais complexa. Por isso eu costumo dizer sempre nos cursos que a gente não pode fornecer modelos. Me fornece um modelo de portaria de inauguração de processo disciplinar, me fornece um modelo de portaria de nomeação dos membros da comissão de sindicância, da comissão processante. Não dá para a gente fazer um modelo único diante de mais de 5.000 possíveis legislações diferentes, uma legislação em cada município. E é bom a gente já começar também dizendo aqui que a Lei Federal 8.112/90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos da União, ela não se aplica aos municípios, nem aos estados. Nós vamos até citar no decorrer desse bate-papo um dos seus artigos como uma forma de explicar uma determinada situação. Mas vamos deixar bem claro, a Lei 8.112/90, o Estatuto dos Servidores Públicos da União, não se aplica aos municípios. Nós estamos numa federação constituída de União, Estados, municípios e Distrito Federal. São entes federativos autônomos e cada um deles tem a competência para legislar sobre os servidores públicos municipais, respeitando as disposições constitucionais inerentes aos servidores públicos. Tem municípios que não têm lei. Os municípios que não têm lei não precisam ficar preocupados, como eu sempre digo. Existe uma possibilidade plena de se colocar todo o trâmite do processo administrativo disciplinar na portaria que inaugura esse processo administrativo disciplinar. Então não há necessidade de lei. Mas é comum que os municípios tenham as suas leis. Aí o que nós vamos fazer? Para que a gente possa formar as comissões processantes de uma maneira que nós não tenhamos surpresas lá na frente. O que eu quero dizer com surpresas? Uma possível ação judicial do servidor que está descontente com a punição que recebeu e uma possível anulação de todo o nosso processo porque a nossa comissão foi constituída de maneira irregular. Quando a gente fala a maioria das questões no nosso curso, nós temos a seguinte situação. Quem vai controlar o nosso trabalho? Se você faz uma licitação, por exemplo, num primeiro momento, quem pode controlar o seu trabalho é o Tribunal de Contas respectivo, que analisa os seus processos de contas, que analisa os seus processos de contratação. Lógico que pode ter o controle pelo Ministério Público, por órgãos de corregedoria, pelo próprio Poder Judiciário, se provocado. Mas, no primeiro momento, o Tribunal de Contas. Você executa as suas licitações pensando no Tribunal de Contas, atento à jurisprudência, às súmulas do Tribunal de Contas. Quando você faz um processo administrativo disciplinar, você tem que estar atento ao quê? Ao que pensa o Poder Judiciário a respeito desse tema.
Porque se o servidor ficar descontente com o resultado desse processo administrativo, com a punição que ele vai receber, onde é que ele vai buscar socorro? No Poder Judiciário. É por isso que a gente sempre começa qualquer bate-papo sobre sindicância e PAD, processo administrativo disciplinar, colocando algumas coisinhas interessantes sobre como o Poder Judiciário tem agido no controle desses processos punitivos dos servidores públicos. Eu tenho uma sigla, a sigla é F2.com. Eu bolei essa sigla quando eu lecionava em cursinhos preparatórios para concursos públicos, concursos preparatórios para a prova da OAB. Essa sigla F2.com, ela significa os elementos do ato administrativo. Isso é muito importante. F2.com. F2 é porque tem duas palavras, dois elementos que começam com F. A forma, ou seja, como é que esse ato administrativo vai se exteriorizar. Eu tenho lá na minha lei municipal que a demissão será feita por portaria, ou que a demissão será feita por decreto. Se eu faço uma demissão por um despacho interno, eu já começo com um erro na forma do ato se exteriorizar. O segundo F é a finalidade. Qual a finalidade de um ato de demissão? Estou colocando os elementos do ato administrativo, exemplificando cada um, dentro de um ato de demissão. A finalidade da demissão é extirpar dos quadros daquele ente um servidor que não merece estar ali por ter cometido uma infração disciplinar grave. F2, dois elementos que a palavrinha começa com F. Ponto, o que significa o ponto? Nada. É só uma associação mnemônica. F2.com. O C significa competência. A lei vai dizer qual é o agente público competente para praticar determinado ato. Por exemplo, tem leis que dizem que o secretário municipal é agente competente para aplicar advertência e suspensão. Tem várias leis municipais que eu conheço que dizem nesse sentido. E que a pena de demissão só é competente o prefeito. Imagine se a lei municipal diz isso. Secretário aplica advertência e aplica suspensão, e prefeito aplica demissão. E num determinado processo, o secretário aplica demissão. Estamos aí com um vício de ilegalidade pela competência, F2.com. O Czinho aí está desrespeitado, a competência foi usurpada. O secretário usurpou a competência do prefeito ao aplicar a demissão. Daqui a pouco vocês vão ver por que eu estou falando tudo isso. F2.com, chegamos no O. O O significa objeto, ou como alguns professores dizem, a causa do ato administrativo. Qual foi a causa do ato administrativo? A causa foi o servidor público ter cometido uma infração administrativa capitulada como suscetível de demissão. Por exemplo, ele desviou dinheiro, praticou peculato, ele praticou lesão física contra outro funcionário, ele foi insubordinado de uma forma tão veemente que gerou uma insubordinação grave. Essa é a causa, o objeto da demissão. E o M é a justificativa, a motivação. Tem gente que fala que motivação é até um princípio constitucional da administração pública. Aplica por analogia o artigo 93(10) da Constituição. Dá uma olhadinha lá depois, que é um artigo que diz que o judiciário tem que motivar as decisões judiciais, mas tem que motivar também as decisões administrativas. Há uma interpretação sistemática da Constituição dizendo que se o judiciário tem que motivar as suas decisões administrativas, porque o judiciário também é um órgão que administra o próprio poder judiciário, os demais poderes também têm que motivar essas decisões e isso está em nível constitucional. A motivação é importantíssima em qualquer ato administrativo. Qual o motivo? Externe as razões que te convenceram a praticar esse ato. Você que está fazendo lá o seu relatório final da comissão processante e está sugerindo ao prefeito que aplique a pena de demissão depois de todo o processo que você fez. Você está motivando esse ato. Por que você está sugerindo a pena de demissão? Que o prefeito terá que aplicar também com a motivação correta. Ou ele vai adotar a sua motivação que você colocou no seu relatório, ele vai incrementar essa motivação com as razões dele. F2.com.
os elementos do ato administrativo. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos até decisão do Supremo Tribunal Federal. Tem uma decisão interessantíssima cujo relator é o ministro, que não está mais no Supremo, o ministro Eros Grau. Um dos poucos ministros que nós tivemos no Brasil, especialista em direito administrativo, um advogado que foi brilhante na sua profissão, um administrativista. E na relatoria desse recurso, que chegou ao Supremo, o ministro Eros Grau disse de forma bem clara: o Poder Judiciário pode e deve controlar os elementos do ato administrativo. O STJ diz em vários julgados, o Superior Tribunal de Justiça, que não existe discricionariedade na aplicação de punições aos servidores públicos. Como assim não existe discricionariedade? Muita gente sabe o que eu vou falar agora. O ato administrativo em relação à liberdade de sua prática, ele é classificado em dois tipos. Nós temos o ato vinculado, quando o agente tem que praticar o ato exatamente da forma que a lei diz. A lei não dá opção de escolha. A lei não dá alternativas. Ela diz, é assim e pronto. E nós temos os atos discricionários, onde a lei dá alternativas ao agente público. Por exemplo, quando a lei diz suspensão de 1 a 90 dias. 1 a 90 dias. A lei está dando 90 alternativas. Ah, eu gosto muito desse funcionário. Judiação. Como eu gosto dele, sou amigo dele, ele merecia 90 dias de suspensão pela gravidade do ato que cometeu, mas como eu gosto muito dele, eu vou sugerir que ele tenha apenas 2 dias de suspensão. Ou ele fez uma coisa extremamente leve, que é suscetível de uma punição de 2, 3 dias, mas como eu não gosto dele, ou como alguém lá na parte obscura do gabinete me disse, dá um couro nesse cidadão. Ao invés de dar 2 dias, que é o que realmente ele mereceria, eu vou dar 90 dias de suspensão. O STJ entende que não existe essa discricionariedade. Há que ser aplicado o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana. Quando você vai dosar a pena. Isso está em todo o direito administrativo sancionatório. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou querendo mostrar, assim como eu faço nos meus cursos, que aquela questão mais tímida do Poder Judiciário ainda existe. Quando ele diz assim, olha, o Poder Judiciário só vai controlar as questões formais. Se você respeitou os prazos, se você respeitou estritamente os termos da sua lei municipal de sindicância e PAD, e não vai entrar no mérito. Esse discurso, evidentemente, tem que continuar, até porque os poderes são independentes. Não existe hoje aí uma crítica muito grande ao chamado ativismo judicial, quando o Poder Judiciário invade, usurpa a competência do Legislativo ou do Executivo. Os poderes são independentes e harmônicos. Mas esses julgados que a gente mostra nos cursos, onde o Poder Judiciário diz, olha, nós podemos e devemos controlar os elementos do ato administrativo. Nós podemos controlar a causa que gerou uma punição para verificar se ela existiu ou não. Nós podemos controlar a motivação, se a justificativa para aquela punição são condizentes com a razoabilidade, com a proporcionalidade. Nós podemos controlar a finalidade desse ato punitivo, para ver se não houve um desvio de finalidade. Ou seja, a finalidade é penalizar o servidor por um ato infracional que ele cometeu, e não uma vingança política, e não uma oportunidade de penalizar alguém por questões estritamente pessoais dos membros da comissão ou do agente político que aplica a pena. Nós temos centenas de julgamentos nesse sentido, onde o Poder Judiciário não está entrando no mérito, mas quando ele controla os elementos do ato administrativo, ele controla a legalidade desse ato administrativo. Um ato administrativo sancionatório que não respeita a razoabilidade, a proporcionalidade, que tem finalidade desviada, que a motivação é fraca em relação àquilo que foi
aplicado em relação à punição que foi escolhida, dosada. Um ato administrativo que pune sem haver a justa causa, ou seja, sem haver a causa real, sem haver a infração efetiva que teria gerado aquela punição. Esses atos são todos nulos. E é isso que o Poder Judiciário vem a cada dia dizendo, olha, eu vou controlar essa situação. Eu vou controlar, como eu digo, o F2.com, os elementos do ato administrativo. Na formação da comissão, gente, não é diferente. Como assim não é diferente? Há centenas de julgados anulando processos administrativos disciplinares por ilegalidades na formação da comissão. Há uma máxima muito grande, e que muitos se contentam somente com isso, que os membros das comissões que punem, os membros das comissões de processo disciplinar, devem ser estáveis. É a mais pura verdade. Eu não posso ter numa comissão processante de processo administrativo disciplinar uma comissão que vai punir um servidor ocupante em cargo em comissão, se for regime estatutário. Se for regime seletista, eu não posso ter um servidor ocupante de emprego público de confiança. Ou seja, eu preciso ter servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo e que já tenham passado pelo estágio probatório, que já tenham adquirido estabilidade. Se eu estou no regime seletista, eu tenho que ter servidores ocupantes de emprego público permanente. Servidores que prestaram concurso, passaram pelo crivo do estágio probatório de 3 anos e após esses 3 anos adquiriram a estabilidade. Eu tenho que ter servidor concursado estável na comissão que vai punir. Aí na comissão de sindicância, a sindicância que só investiga, nessa comissão eu tenho um pouco mais de flexibilidade e os julgados dos tribunais nos dizem isso. Se a minha lei municipal não disser nada, eu posso até colocar na comissão que somente investiga, eu posso colocar nessa comissão servidores ocupantes de cargo de provimento em comissão, servidores ocupantes de emprego de confiança, se essa comissão somente for investigar. Agora, se a comissão é instaurada para gerar qualquer punição, um processo administrativo disciplinar, os membros têm que ser estáveis. Eu acho interessante algumas coisas que os tribunais dizem, no sentido de que o servidor tem algo a temer e que ele tem que agir com imparcialidade e independência. Se eu sou um servidor ocupante de um cargo de confiança, um cargo em comissão, eu posso sofrer pressões no seguinte sentido: olha, você faz o que eu quiser aí nesse processo disciplinar, você vai punir do jeito que eu quiser, senão eu vou exonerar você. Você ocupa um cargo em comissão, você pode ser exonerado a qualquer momento, ad nutum. Então, se você não fizer o relatório do jeito que eu quero, eu vou exonerar você. Se eu tiver um servidor em estágio probatório, eu posso fazer uma pressão nesse servidor dizendo: olha, você está em estágio probatório, você tem algo a temer. Eu posso, se você não fizer o que eu quiser aqui, nesse processo disciplinar, eu posso dar uma caprichada aqui na sua avaliação. Tem julgados interessantíssimos de servidores concursados, estáveis, mas que estão designados para ocupar um cargo em comissão. Estão designados para ocupar uma função de confiança. E é bom fazer uma distinção bem rápida. Função de confiança é aquela que você só pode colocar o servidor de carreira. Então, por exemplo, você coloca na sua lei municipal que os chefes de divisão, os diretores de divisão, por exemplo, que essas posições se constituem em função de confiança. Ou seja, você só pode pegar o servidor de carreira concursado e designar para ocupar essas funções, recebendo, evidentemente, a diferença remuneratória do patamar dessa nova função que ele vai exercer. Então você pega lá o escriturário e designa esse escriturário para exercer a função de confiança de diretor de departamento. Você só pode pegar pessoas do seu quadro.
Você não pode trazer ninguém de fora para a função de confiança. Já o cargo em comissão, você pode pegar alguém, aproveitar alguém do seu quadro, que for bom, que mereça, ou pode trazer para esse cargo em comissão alguém de fora dos quadros da administração e nomear para esse cargo. Nós temos vários julgados que têm ocasionado e nos mostrado anulações de processos disciplinares com comissões formadas assim. Cidadão servidor concursado, já adquiriu estabilidade, mas está designado, o termo técnico é esse, ele está designado para exercer a função de confiança, por exemplo, de chefe de setor. Então você pega lá um escriturário, que é um bom servidor, é um cara inteligente, um cara que merece uma oportunidade, e você tem lá criada na lei municipal a função de confiança de chefe de setor, de diretor de divisão, essas que só pode colocar quem é de carreira, e você designa esse escriturário, ele tem os requisitos que a função de confiança prescreve que tem que ter, você designa esse escriturário para ocupar essa função de confiança. Ou você designa esse escriturário para ocupar um cargo em comissão de diretor de divisão. Você resolve não trazer ninguém de fora e aproveitar esse escriturário. Vamos supor que esse escriturário tenha nível superior, seja um bom funcionário. O cargo de escriturário não precisa de nível superior, mas ele tem, porque ele estudou, ele é esforçado. E você designou essa pessoa para diretor de divisão. Essa pessoa, como diz o STJ, esse servidor, ele tem algo a temer. Ele pode sofrer pressão. Ele pode ser chamado lá na obscuridade dos cantinhos do gabinete ou da secretaria e alguém falar o seguinte para ele: olha, você vai fazer o que eu quero nesse processo disciplinar. Você vai punir esse servidor, que esse servidor é contra a nossa administração. Ele é do outro grupo político. Se você não punir da maneira que eu quero, com o rigor que eu quero, mesmo que ele não mereça, eu simplesmente cesso a sua designação. Eu retiro você dessa função de confiança, eu retiro você desse cargo em comissão e retorno ao seu cargo de origem, que é escriturário, e você vai ganhar menos da metade do que você está ganhando. Eu já sei, inclusive, que você trocou de carro, fez prestação contando com a diferença que hoje você ganha bem mais como diretor de divisão. O STJ tem vários julgados nesse sentido. Que esse servidor estável, concursado e estável, mas que está designado para uma função maior, ganhando mais, ele tem algo a temer. Esse servidor tem a imparcialidade comprometida por esse algo que ele tem a temer. O que é esse algo? É essa elevação de cargo provisória. Daqui a pouco troca o gestor e o gestor fala assim: olha, esse escriturário é muito bacana, mas eu não quero que ele fique nessa função. Eu vou retornar esse servidor, esse escriturário, à função dele. A qualquer momento ele pode retornar, saindo da função de confiança, desde que o agente público assim entenda, e colocá-lo de volta, voltar ao seu cargo de origem. Uma vez, num município, num curso in company, quando eu falei essa questão, alguém levantou e falou o seguinte: eu vou ter que ligar para o diretor de RH da prefeitura, porque as nossas comissões estão todas erradas. Todos são estáveis, mas todos estão, todos os membros da comissão processante que iria punir os membros da comissão de processo disciplinar, todos estavam designados ou para funções de confiança ou para cargos em comissão. Ou seja, uma pesquisa rápida de julgado, e esse caso era um município do estado de São Paulo, uma pesquisa rápida no site do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, uma pesquisa bem feita de jurisprudência, já ia apontar aí uma série de julgados anulando o processo inteiro. Nossa, mas nós fizemos um processo tão bem feito, anulando por ilegalidade na formação da comissão. E qual era a ilegalidade desses vários julgados? Inclusive eu apresento esses julgados nos meus cursos. Funcionários estáveis, designados para a função de confiança ou para cargos em comissão, ou nomeados para cargos em comissão,
e que integravam comissões processantes que puniam, comissões processantes que sugeriam sanções pela prática de infrações administrativas. Comissão processante de processo administrativo disciplinar. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tocar, porque é recorrente essa pergunta. Há uma dificuldade muito grande, eu sei, de formar comissões. E desde já eu adianto que a negativa pura e simples em participar de uma comissão, sem uma justificativa plausível e robusta, caracteriza insubordinação. O servidor público é meio para a administração atingir seus objetivos. É um objetivo de interesse público primário, que é o objetivo da máquina. Interesse público primário, que é o interesse público da coletividade. Ok? Está designado para compor a comissão de sindicância, a comissão de processo disciplinar. Não quero. Não quer por quê? Não quero porque não quero. Ninguém manda em mim, nunca participei dessa comissão, agora vem você aí, acabou de entrar na prefeitura e quer que eu participe. Não vou participar. Não está nas minhas atribuições de concurso. Não tem atribuição de participar de comissão? Tem sim. Designações especiais fazem parte das funções de qualquer servidor público. Me perguntaram assim, mas onde está escrito isso? Isso não precisa estar escrito em lugar nenhum. Isso é uma coisa óbvia. E eu falei para a pessoa assim, não fique preocupado. Se a pessoa for lá no judiciário e falar o seguinte, olha, juiz, estou entrando com um mandado de segurança aqui porque querem me colocar numa comissão de processo disciplinar e eu não quero. Isso não faz parte das minhas atribuições. Eu tenho direito líquido e certo de não participar dessa comissão disciplinar. O prefeito, estamos falando de município, o prefeito não pode me colocar à força, sem eu querer, numa comissão de sindicância, numa comissão de processo disciplinar. Eu disse para ele, para um advogado da prefeitura, para um procurador, falei, meu querido, faz esse comentário com o juiz, caso ele conceda uma liminar para esse servidor, para que ele saia da comissão. Vai lá despachar com o juiz e diz o seguinte, Excelência, Vossa Excelência, quando diretor do fórum, provavelmente pode ser que já tenha sido diretor do fórum, ou se é uma vara única, é o diretor do fórum, ou tem outros juízes ali, e um deles é o diretor do fórum. Esse diretor do fórum tem atribuições administrativas. Os desembargadores têm atribuições administrativas. Eles compram, licitam, fazem processos disciplinares, punem. Imagine, Excelência, se um escrevente do cartório, do segundo ofício civil, comete um ato infracional e um processo administrativo disciplinar tem que ser aberto para apurar esse ato infracional. Imagine que 2 escreventes e um oficial de justiça, por exemplo, são nomeados para integrar a comissão. São nomeados para integrar a comissão e simplesmente dizem a Vossa Excelência, não quero porque não faz parte das minhas atribuições. Aí você imagina uma fila gigantesca de funcionários do Poder Judiciário, todos dizendo assim, não queremos, hashtag não queremos participar de comissão nenhuma. E aí, Excelência, como é que faz para apurar, processar e, se for o caso, punir esse escrevente que cometeu a infração disciplinar? Às vezes tem que mostrar para o juiz o seguinte, olha, Vossa Excelência está, enquanto administrador do órgão Poder Judiciário, está na mesma situação de um prefeito, por exemplo. O prefeito nomeia um servidor para compor a comissão. Você imagine se todo mundo se recusar, então não tem comissão. Virou bagunça. O juiz nomeia um escrevente para participar de uma comissão e nenhum servidor do cartório ou do fórum quer. Nossa, mas vai processar o fulano tão bonzinho, ninguém vai querer processar ele. Meu Deus do céu, eu nem acredito que ele fez isso, que ele pisou na bola.
não vai ter comissão. Vai ter que emprestar alguém de fora, porque todo mundo não quer participar da comissão para processar o fulano, ou porque ele é bonzinho, ou porque tem medo desse servidor. Isso não existe. Participação em comissões especiais é inerente à função de qualquer servidor público. Não pelo não, quando designado, caracteriza a insubordinação. Não é difícil ter servidor? Às vezes é difícil ter um servidor que faça um bom trabalho, que se dedique para aquela comissão. Às vezes os melhores servidores que estariam mais aptos a participar de comissões, que teriam mais condições de enfrentar toda a burocracia de uma comissão punitiva, como aconteceu nesse município que eu estou exemplificando, talvez esses servidores já estejam designados para funções de confiança, mesmo sendo estáveis, como eu disse, mas já estejam designados para ocupar cargos em comissão. E você não consegue achar outro servidor, vai ter que dar um jeito. Você não pode colocar os servidores mesmo estáveis que estão designados para função de confiança e para cargo em comissão. Tem dezenas de julgados, não só em São Paulo, mas em outros locais. Tem do STJ. Tudo bem que no Superior Tribunal de Justiça chegam processos de servidores públicos federais e chegam processos de servidores públicos estaduais. Os mandados de segurança contra governadores do estado, que são protocolados, ingressados já em segunda instância. O recurso cabível é o recurso ordinário e vai para o STJ. Não vai chegar no STJ processos de servidores públicos municipais, mas o STJ é uma grande fonte de consulta jurisprudencial, é uma grande fonte de direito. É jurisprudência balizada, é jurisprudência de corte de terceira instância. E jurisprudência que traz aí questões de princípios de devido processo legal, de princípio de contraditório, de ampla defesa. Então, evidentemente que devem ser levadas em conta. E nós temos muitos julgados nesse sentido, tanto dos tribunais de segunda instância como do STJ. O funcionário tem algo a temer, cesso à sua designação, então ele não pode integrar comissões. Um outro ponto que eu queria abordar, deixa eu ver até quanto tempo eu já falei aqui. Vamos ver onde é que aparece o tempo aqui. Quanto tempo já falamos? 12:10. Já falamos 40 minutos. Ah, ótimo. Estamos dentro da programação. Um outro ponto importantíssimo que eu queria abordar é o nível hierárquico. Se você consultar a doutrina, e até eu vou fazer uma propaganda aqui, que eu acho importante. Doutrina que eu gosto de processo administrativo disciplinar. Romeu Felipe Bacelar, professor da Federal do Paraná. Infelizmente, vou cometer uma injustiça com o professor Romeu Felipe Bacelar, não tenho o livro dele aqui, mas tenho tudo que ele escreve a respeito. E eu vou mostrar um livro aqui que eu indico para todas as comissões processantes. É um livro um pouco juridiquês. É um livro que é escrito de uma maneira didática. É do professor Antônio Carlos Alencar Carvalho. Manual de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância. Olha que bonito aqui. Está vendo ele aqui? Antônio Carlos Alencar Carvalho. Vou abrir na última página aqui. Vai ver quantas páginas tem. Custa R$360, R$370. É uma excelente aquisição que a sua prefeitura, a sua Câmara vai fazer para deixar em cima da mesa dos membros da comissão e para eles usarem. É um livro didático, por tópicos. Quer ver? Tirando 1520 páginas. 1520 páginas. Mas para vocês terem uma ideia, como ela é fácil de estudar, olha alguns tópicos do índice. Falso testemunho,
audiência para oitiva de testemunha, procedimentos, formalidades, regras para intimação, laudo pericial, defesa do mérito. Estou falando tópicos aleatórios aqui do livro. Defesa, direito do acusado de acompanhamento e participação na instrução do processo, direito a requerer produção de provas, direito de presença, deferimento do pedido de novas provas e requerimento de um dos indiciados a proveito aos outros servidores processados. Perceberam que o livro é feito por temas específicos, onde estão as maiores dúvidas. É uma excelente aquisição. Por que eu estou mostrando isso? Primeiro, para dar uma dica. Segundo, para falar o seguinte. Toda doutrina que você tem acesso vai dizer a questão dos servidores estáveis, a questão que nós já tratamos, como membros das comissões processantes, e vai também falar que os membros devem ter uma condição hierárquica igual ou superior à do servidor processado no processo administrativo disciplinar, aquele que é instaurado para punir. Ou melhor, aquele que é instaurado para apurar uma infração quando você já tem delineado a existência dessa infração e a possível autoria, que você vai apurar para confirmar aquilo e punir. Se é instaurado só para investigar, se é instaurado uma sindicância, a sindicância, como eu já disse no começo, tem mais flexibilização. Muito bem. Como é que eu vou saber se o servidor tem o grau hierárquico igual ou superior? Porque todo livro que eu pego e leio está escrito isso. Se eu estou, por exemplo, na corporação da Guarda Municipal, fica fácil, né? Se eu vou processar disciplinarmente um cabo da Guarda, e a Guarda normalmente costuma usar essas nomenclaturas militares, é um praxe. Se eu vou processar um cabo da Guarda Municipal, eu não posso colocar um soldado na comissão. Eu tenho que colocar ou cabos ou membros com patentes superiores, sargento, tenente. Fica fácil, né, de eu verificar nível hierárquico numa Guarda Municipal. Agora, eu vou processar um fiscal de posturas, ou eu vou processar um escriturário, ou vou processar um engenheiro da prefeitura, disciplinarmente. Como é que eu vou saber quais os servidores têm o mesmo grau hierárquico do engenheiro, do escriturário, do fiscal de posturas? A União trouxe na sua lei que não se aplica ao município. Olha o limpador de para-brisa aqui, ó. Não. A Lei 8.112/90, Estatuto dos Servidores da União, de novo vou falar, não se aplica aos municípios. Mas ela tem uma solução lá no artigo 149 que alguns municípios copiaram. E até fizeram bem de copiar. O artigo 149 deu uma solução para essa questão de hierarquia. O artigo 149, dentre outras coisinhas que ele fala, ele diz o seguinte, olha, vai valer aqui para mensurar os membros da comissão, se eles têm a mesma hierarquia, o grau estudantil. Uma solução inteligente, porque ele disse o seguinte, olha, os membros da comissão processante disciplinar devem ter a mesma hierarquia, e ainda o 149 fala só do presidente, não vou nem tocar nesse assunto nessa live. Os membros devem ter a mesma hierarquia ou o mesmo grau de instrução. Então, na União, por ter um dispositivo expresso escrito na lei federal que só se aplica para eles, para os servidores públicos federais. Lá está escrito que mesma hierarquia pode ser entendido como o mesmo grau de instrução escolar. Então, por exemplo, um escriturário, que para entrar no cargo de escriturário não precisa nível superior, precisa nível médio, por exemplo, segundo a lei municipal. Mas esse escriturário fez faculdade, qualquer faculdade, fez educação física, fez administração de empresa, fez um curso, uma graduação tecnológica de 2 anos de gestão em finanças, de gestão em RH. Ele tem o 3º grau, ele tem o nível superior.
Um escriturário na União que tenha nível superior, mesmo que o cargo não exija, porque ele fez um nível superior, ele quis fazer. Um escriturário com nível superior pode participar de uma comissão para processar um engenheiro. O engenheiro tem nível superior, inclusive o cargo de engenheiro exige um nível superior, porque tem que ser engenheiro. Ó, na União. Alguns municípios copiaram esse dispositivo ou tem na sua lei municipal algum artigo, algum dispositivo semelhante. Se você não tiver um dispositivo assim na sua lei municipal, você tem que arrumar um critério que te dê segurança. O que eu sempre falo que é o critério mais seguro? O requisito escolar para ingressar no cargo. Por exemplo, para ingressar no concurso, para prestar concurso e depois ingressar no cargo de escriturário ou assistente administrativo aí no seu município, qual o requisito escolar que a lei exige? Então vamos fazer de conta que você vai olhar lá na sua lei municipal e está lá. Escriturário, assistente administrativo. Nível médio. Então você tem que ter nível médio, senão você não pode tomar posse e ser nomeado. Nomeado e tomar posse, nessa ordem. Se você não tiver nada escrito na sua lei, esse escriturário, mesmo que ele tenha faculdade, o escriturário tem faculdade, pós-mestrado, não é recomendado que você ponha esse escriturário estável numa comissão processante que vai processar o engenheiro da prefeitura. Não é recomendável. Ah, mas o escriturário tem o mesmo nível hierárquico que o engenheiro? É muito difícil você abordar nível hierárquico. As prefeituras não são que nem empresas que têm organograma hierárquico. Você tem lá um pequeno organograma mostrando secretarias, diretorias, chefe de setor, mas e entre os cargos estáveis? Ninguém tem organograma, a não ser a guarda municipal. Organograma hierárquico, por exemplo. Tanto é que é difícil que a lei federal, como eu estou dizendo, o Estatuto dos Servidores Públicos da União, que não se aplica aos municípios, foi obrigado a eleger um outro critério para essa formação de comissão. Como eu disse, elegeu o grau escolar. Só que elegeu de uma forma mais aberta, para facilitar o trabalho processual administrativo disciplinar no âmbito da administração pública federal, que é gigante. Aliás, muito maior do que deveria ser. Olha, para nós, União. Se o escriturário tiver uma faculdade que ele quis fazer, ele se torna apto a processar o engenheiro, a processar o procurador, o contador. Se você não tiver isso escrito expresso na sua lei municipal, você tem que trabalhar com requisitos para entrar no cargo. Vou processar um engenheiro da prefeitura. Qual o requisito para ingressar no cargo? O requisito é nível superior. Engenharia civil, por exemplo. Nível superior. Quem que eu vou colocar nessa comissão? Contador da prefeitura? Sim, requisito nível superior. O procurador? Sim. Ah, o procurador pode participar de comissão? Lógico que pode. Ah, mas eu só tenho um procurador no meu município. Aí é melhor não colocar, né? Porque se precisar de um parecer jurídico, você vai pedir para quem? Deixa ele fora para ele auxiliar juridicamente a comissão, emitindo pareceres, auxiliar o prefeito, se o prefeito precisar de um parecer ao final do processo. Tenho 2, 3, 4 procuradores jurídicos. É até recomendado que você coloque um procurador na comissão. Quem mais pode processar um engenheiro? Posso colocar um professor, uma professora? Requisito para ingresso no cargo de professor, nível superior, pedagogia. Vou processar o fiscal de posturas. Qual o requisito para ingressar no cargo de fiscal de posturas? Nível médio. Então, vou poder colocar o escriturário na comissão processante que vai processar o fiscal de posturas. Entendeu? Se apegar no requisito escolar para ingresso no cargo. Não tem erro. Você fica dentro da doutrina, você fica dentro da jurisprudência e não arrisca de ter o seu processo anulado, mais uma vez, por defeito na formação da sua comissão processante. Isso ficou entendido? Quanto tempo eu já falei? 12h20. 12h20, então já faltando uns 10 minutos aí.
Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta aqui. Vamos ver. Se alguém tiver uma pergunta, fique à vontade para fazer. Para cá. Tem uma pergunta aqui. Vou ler. É possível um PAD, um processo administrativo disciplinar, concluir pela punição de um servidor que tenha cometido uma irregularidade há mais de 5 anos? Como funciona a prescrição nesse caso? Muito bem. A prescrição, como regra geral, é de 5 anos. Onde está escrito isso? Em lugar nenhum. Isso é uma construção jurisprudencial e uma construção doutrinária. No seguinte sentido: se a prescrição para requerer algo em relação ao poder público, para requerer a condenação do poder público em algo, é de 5 anos, com raríssimas exceções, a exemplo de expropriações indiretas, que a prescrição é 10 anos, se a prescrição para requerer algo contra o poder público é de 5 anos, pelo princípio da isonomia, o poder público também teria 5 anos para aplicar as suas sanções disciplinares. 5 anos contados do quê? Contado do ato infracional, e não de quando o poder público ficou ciente desse ato. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inclusive, tem julgados claríssimos nesse sentido. Tem julgado, inclusive, dizendo que se tiver 2 datas, tem que aplicar a mais benéfica para o servidor, ou seja, a mais antiga. Então é do ato, da data do ato que o servidor público praticou aquele ato infracional, 5 anos para inaugurar o processo, para publicar a portaria de instauração do PAD, do Processo Administrativo Disciplinar. Instaurou o PAD, a prescrição fica interrompida durante o tempo que a sua lei diz que você tem para fazer o PAD. Então vamos supor que a sua lei diga que você tem 60 dias para fazer o PAD, prorrogáveis por mais 60. Então você tem 120. Publicou a portaria de instauração do PAD, o processo, a prescrição fica interrompida por 120 dias. E volta a ocorrer no dia 121. Você pode diminuir a prescrição? Diminuir você pode. Você pode, na sua lei municipal, por exemplo, dizer que essa prescrição é de 4 anos. Você pode fazer como algumas leis municipais que eu conheço fizeram. Olha, a prescrição para aplicar advertência, que também é pena, é de 1 ano. A prescrição para aplicar suspensão é de 3 anos. E a suspensão para aplicar demissão é de 5 anos. Você pode, se você tiver expresso na lei. Isso é matéria de reserva legal. O processo administrativo não é matéria de reserva legal. O processo administrativo não precisa estar em lei. Existem fortíssimos argumentos para isso, que não é o caso de entrar neles aqui. Então funciona assim: 5 anos da data do fato infracional. Caso você não tenha na sua lei diminuído. E mais um detalhe que é importante: se você quiser aumentar esses 5 anos nos casos onde o ato infracional constitua crime, por exemplo, ele praticou um desvio de dinheiro, seria apropriação indébita para o particular e para o servidor público seria peculato. Então a infração administrativa também é crime. E você quer que a prescrição seja a mesma do crime. Você tem que inserir na sua lei, como tem, por exemplo, no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, desde 1968, ano que eu nasci. Você tem que inserir na sua lei um dispositivo dizendo: quando a infração administrativa também tipificar crime, a prescrição é a mesma da legislação penal. Aí você vai ter uma prescrição maior nesses casos. Mas você precisa ter isso expresso na sua lei. Olha aqui, a Kelly está colocando aqui numa mensagem, eu vou reproduzir. No site e no Instagram da Organização Paulista temos a programação completa sobre esse curso, que acontecerá online dia 17/6. É mesmo? Dia 17/6 nós vamos ter o curso completo, passar o dia inteiro. Olha que dia agradável.
Torcer para que chova esse dia, né? Porque aí a gente fica realmente só ali no computador, aproveitando bastante esse dia. 17/6 nós vamos ter o curso online completinho com tudo isso. Espero que eu tenha colocado aí a explicação da prescrição. Muito bem? Já está dando 1 hora, senão não dá para gravar no IGTV. Falta 4 minutos. Bom, tá faltando 4 minutinhos, a gente não pode ultrapassar 1 hora. Espero que vocês tenham compreendido essa questão inicial, em que pese eu falei resumidamente, de como o judiciário tem realmente intervido e de forma legal. Isso não é ativismo judicial, isso não é usurpação de poderes, não. Realmente o judiciário pode, deve controlar os elementos do ato administrativo. Forma, finalidade, competência, objeto, que também é a causa, e motivação, f2.com. Espero que tenham entendido aí a formação da comissão, tanto do ponto de vista dos servidores estáveis, de não colocar os estáveis designados para funções de confiança ou para cargos em comissão, só os concursados estáveis que estão ali no seu cargo, e que tenham entendido também a questão da hierarquia, tomando como requisito para não ter erro se você não tiver escrito algo parecido com o 149 da 8.112 do Estatuto da União, se você não tiver nada parecido, usar como hierarquia o requisito para ingresso no cargo. Cristina, muito obrigado, viu? Tá dando aqui parabéns pela nossa live. Fico muito agradecido, viu? Obrigado. E espero vê-los aí nos próximos cursos online ou quando pudermos nos encontrar em 2029 nos cursos presenciais. Brincadeira. Espero que todos estejam bem, todos estejam tomando todos os cuidados necessários no seu dia a dia, tomando cuidado com seus entes queridos, e essa época vai passar. Nós vamos ficar para a história, né? Quando estivermos sentados ao lado dos nossos netos, para quem tiver felicidade de ver até os bisnetos, vai falar: vovô, o Bisa viveu essa questão do coronavírus, né? Nós vamos entrar para a história. Então, por isso, vamos tomar o máximo de cuidado, enfrentar de uma maneira com muita fé e esperança essa pandemia, essa época, que tudo isso vai passar. Já está passando, né? Agradeço a todo mundo que está aqui e eu vou encerrando por aqui. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês, um abraço distante, né? Que esse abraço venha logo numa época onde possamos realmente estar juntos pessoalmente. Fiquem com Deus e até uma próxima. Encerrar, né? Vamos lá.